Coloque-se de pé. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo 4. O Senhor hoje vai fazer coisas poderosas nesse lugar. Já está fazendo. Eu não sei nem para que eu passo maquiagem para vir na igreja. Quero que acabe o louvor. Estou muito borrada. Fico inteira borrada da presença do Senhor nesse lugar que derrete o meu coração. E não vai ser diferente na palavra. Vamos ler 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Está aí? Vou ler na minha Bíblia. Diz assim: o milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, e ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Meu Deus, hoje nós já tivemos aqui a Universidade da Vida, tivemos, Senhor, o culto da manhã que estava lindo, e esse culto agora, aonde nós continuamos sedentos da tua voz. Te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo, e eu quero pedir ao Senhor que tudo que está nesse lugar, que rouba a palavra, saia em nome de Jesus. Toda distração, tudo aquilo que rouba a atenção dos seus filhos, que saia desse lugar, que o nosso coração seja uma terra fértil para recebermos a tua palavra. Fale conosco, Senhor, mude os destinos nessa noite, alinhe os propósitos, Senhor, traz cura, traz transformação. Nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Você já me ouviu pregar várias vezes sobre esse texto, e eu gosto muito de falar sobre o azeite, uma palavra que Deus falou comigo há uns anos atrás, e eu gosto muito de falar sobre o azeite, mas hoje eu quero falar de outra coisa, eu quero falar de outro assunto. Eu quero te perguntar, quem aqui já ficou de luto alguma vez? Levanta sua mão, deixa eu ver. Bastante gente. Na semana, 15 dias atrás, o Facebook me lembrou da primeira vez que eu fiz uma postagem de luto no Facebook. Eu tenho visto que durante esse tempo, muitas pessoas têm colocado plaquinhas de luto. Tem ou não tem, gente? Muitas pessoas estão de luto, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão morrendo. E eu me lembrei dessa tarjinha preta que há 5 anos atrás eu coloquei a primeira vez quando a minha avó, minha vozinha paterna, faleceu. E foi uma situação muito difícil. A minha avó estava muito bem, estava saudável. Ela foi diagnosticada com Alzheimer. E no
pouco tempo, poucos meses, a doença foi avançando muito, ela começou a ficar muito agitada, e uma noite ela caiu da cama, e teve o traumatismo craniano, foi levada para o hospital, e a gente só teve tempo de chegar lá, se despedir, e ela faleceu, foi tudo muito rápido. E às vezes as pessoas, elas olham e falam assim, gente, mas é vozinha, tem 70 e poucos anos, tem 80 anos, está na hora mesmo de morrer. Só que pra gente, que é da família, que é amigo, que é querido, a gente não pensa assim. A gente não quer que as pessoas que nós amamos se vão. Com 30, com 50, com 100 anos, nós queremos as pessoas que nós amamos perto, não é não, gente? E isso é muito triste. E ano passado, aconteceu novamente, a minha outra vozinha, não sei quem tem vó aqui, quem tem vó, aproveite sua avó, seu avô, porque vó e vô é uma delícia. Eu perdi a minha avó materna, com 87 anos. A vovó morreu, de repente, teve um infarto fulminante e morreu. E da mesma forma, eu fui lá e coloquei a minha tarjinha no Facebook, dizendo que eu estava de luto pela morte da minha avó, que eu tanto amava. E aí a gente vê que nesse tempo, as pessoas estão devastadas, que o luto está presente. Por quê? Porque o Covid tem levado muitas pessoas que nós amamos. Só que além do Covid, o câncer continua levando, a violência continua levando, os acidentes e as outras doenças continuam levando embora as pessoas que nós amamos. Infelizmente. Mas eu quero dizer para você que tem muita gente que está de luto, mas não colocou a sua tarjinha lá no Facebook. Tem muitas pessoas que estão de luto, não somente porque perdeu alguém, mas pessoas estão de luto porque perderam seu casamento, porque perderam o seu emprego, porque perderam seus sonhos, porque estão frustradas. Muitas pessoas perderam as suas empresas, muitas pessoas estão vivendo de luto por algo na sua vida que perdeu, pela falência, pelos negócios, pelo abandono. Muitas pessoas têm carregado esse luto. E aí talvez você se pergunte algo que eu já me perguntei várias vezes. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Quem já se perguntou isso aqui? Tem tanta gente que merecia morrer, gente. Isso eu estou falando, a nossa mente humana não pensa assim? Poxa vida, fulano tão bacana, tão honesto, tão bom, com câncer. E cheio de gente, fazendo um monte de maldade com saúde. Às vezes a gente se pensa assim. E quando você se pergunta isso, por que é que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu quero trazer para você a resposta numa fala de Jesus. Coloca para mim em site, por favor. João 16:33. Essa é a resposta. Por que é que às vezes a gente é cometido de coisas que a gente não cavou? Olha o que Jesus disse. Eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Pode deixar aqui. Eu não estou falando nesse texto com Jesus de consequência do seu pecado. Eu não estou falando daquilo que a gente sofre porque a gente fez coisa errada, porque nós procuramos o problema. Eu estou falando sobre as tragédias da vida que vêm sobre nós e a gente não pode evitar. É disso que eu estou falando, é diferente. Tem gente que está sofrendo muito, mas a Bíblia fala que a pessoa vai colher o que plantou, não é verdade? Mas tem umas coisas que acontecem com a gente e a gente não sabe por quê. Jesus explicou. Olha o que Jesus disse: vocês terão aflições. Você pode falar isso comigo? Fala assim: vocês terão aflições. E essa fala de Jesus joga por terra toda a teologia humanista que diz assim: venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e você não vai ter mais luta, você não vai ter mais problema. Essa frase de Jesus nos dá um ensinamento.
Enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos na terra, nós estamos sujeitos a passar problemas, provações, doenças. As minhas duas vozinhas que morreram eram mulheres de Deus, profetas da casa do Senhor, profetisas da casa do Senhor, mulheres de oração, mulheres de um caráter irrepreensíveis, mas morreram. Então Jesus está nos dizendo nesse texto que nós vamos ter aflições, mas olha tudo, Jesus disse assim, olha, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que ele nos ensina? Enquanto você estiver vivo, você vai passar tribulação, você vai ter problema, você vai ter dificuldade, mas se anime e faça como Jesus, cumpra o seu propósito. Jesus foi traído, Jesus foi humilhado, Jesus foi caluniado, Jesus apanhou, Jesus foi abandonado, mas ele cumpriu o seu propósito. E eu quero compartilhar com você nessa noite, né, que eu preguei de manhã. Eu quero compartilhar com você agora à noite essa palavra, para que você entenda, não importa qual seja a sua aflição, não importa qual seja a sua tribulação, existe um propósito de Deus para a sua vida. E se você está vivo, o propósito continua. Você pode dizer amém? Então, Jesus nos ensina que apesar das tribulações, das coisas que ele precisou passar, o propósito dele chegou até o final. Na cruz Jesus disse, Pai, está consumado. Apesar de tudo, todas as dificuldades, eu venci, eu cumpri o meu propósito. E quando eu olho para a história dessa viúva, e aí eu quero que você olhe comigo de novo, olha aí em 2 Reis, capítulo 4, deixa esse versículo bem facinho para a gente ler. Essa viúva fala muito com a gente. Essa mulher, olha o que diz o texto sobre ela. Espera, deixa eu botar meu óculos, porque essa letrica aqui eu não enxergo nada. Vamos lá. Diz assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Nós não estamos falando de qualquer mulher. Nós não estamos falando de uma pessoa comum. Nós estamos falando de uma mulher crente. A gente está falando a história. Olha aqui, quem vai procurar o profeta é uma mulher de um profeta. Mulher de um profeta que também não era qualquer profeta, profetinha. Era um profeta da companhia profética de Eliseu. Vou te explicar mais ou menos para você entender. Naquela época, havia as escolas proféticas. E Elias, que era o profeta, chefe, professor, você pode chamar de companhia dos profetas, escola dos profetas. Elias tinha sido arrebatado. E quando Elias é arrebatado, quem fica no lugar dele, tomando conta daquela companhia de profetas, é o seu discípulo Eliseu. Só que ele não só ficou no lugar de Elias. A Bíblia diz que houve sobre Eliseu um derramar de uma porção dobrada do Espírito de Deus que havia sobre Elias. Se você não se lembra, são umas coisinhas que Elias fez. Umazinha só. Ele orou e caiu fogo do céu na hora. Ele fez uma oraçãozinha assim, Senhor, mostra que tu és o Deus e derrama fogo do céu para consumir esse holocausto. E na hora o fogo caiu. Era esse homem, um homem que não conheceu a morte. E Eliseu foi o sucessor de Elias. E nessa sucessão, o Espírito de Deus que estava sobre Elias passa a atuar na vida de Eliseu, em porção dobrada. E aí eu fico pensando, quem deveria ser esse homem? Um homem que era da companhia de profetas, era um servo de Eliseu. Você acha que Eliseu tinha poder para ressuscitar? O que você acha? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, no mesmo capítulo, a partir do verso 8, do capítulo 4, verso 8,
você vai ver uma história de uma mulher que Eliseu dá uma profecia para ela, ela tem um filho, depois o filho morre, Eliseu vai lá, ora e o menino ressuscita. E eu fiquei pensando, como Eliseu deixou o seu discípulo morrer? Se ele tinha poder para ressuscitar, gente, se fosse seu discípulo, apesar que tem uns líderes falando assim, ai meu Deus, não ressuscita não, deixa. Se fosse seu discípulo, meu discípulo, eu ia querer que ele ressuscitasse. Eu ia lá e ia orar por ele. Só que isso me ensina uma coisa. Diga comigo assim, a vida, mais forte, a vida é um ciclo. Na nossa vida, querido, tudo tem início, meio e fim. E eu sei que o profeta Eliseu tinha poder em Deus para ressuscitar aquele profeta, servo dele. Mas havia chegado a hora do fim daquele homem. E a gente precisa entender, nós precisamos abrir a nossa mente. Todos nós nascemos com data de validade, é que ela não vem escrita. Tudo na nossa vida tem um tempo para começar, o meio e o final. Deus criou o homem para viver eternamente, mas o pecado colocou a morte no ciclo da vida. E você precisa entender nessa noite, ninguém vai viver em corpo carnal para sempre. Não vai. E as pessoas têm muita dificuldade de entender o ciclo. Olha para mim. Dinheiro acaba, poder acaba, fama acaba, beleza acaba. Sabia que beleza acaba? Sabe o que o pastor Leandro faz comigo? Vou contar para vocês. Acordei de manhã, o povo se acabou. De vez em quando ele entra no Facebook lá, acha a foto assim de um ex-namorado meu bem feio. 20 e poucos anos depois, mostra para mim e fala que aqui amor, que Deus te livrou, hein? Porque beleza acaba. Não é não, gente? Tem gente que fala assim, porque eu era muito bonito, falando, não é possível. Acontece. E nós precisamos entender que tudo tem, nada é para sempre. A beleza acaba. Os casamentos não são para sempre. Casamento até quando, gente? Até que a morte os separe. Por isso que eu não deixo roupa com etiqueta no meu armário. Vai que eu morro, meu marido casa de novo, porque é bonitão desse jeito. Aí a outra chega lá e fala assim, nossa, quanta coisa defunta deixou para mim. Duvido que eu deixo. Hoje mesmo eu vim toda de manhã e agora também, com a roupa nova que eu ganhei no meu aniversário. Olha, sapato, usar é tudo. Porque as coisas não são para sempre. E nós criamos uma ilusão de que a gente vai viver um momento glorioso para sempre. Que a gente vai ter dinheiro para sempre. Que o nosso emprego é para sempre. Nada é para sempre. Crente também vai morrer. Crente também vai ficar desempregado. Crente também vai falir empresa. Pastora, misericórdia. Que palavra é essa? Que tragédia. Não. Eu estou dizendo para você que o ciclo vai mudar, mas você nunca vai estar sozinho, porque Deus está conosco todo o tempo. E Ele vai nos ajudar. E eu quero que você veja que essa mulher, ela estava devastada. Ela perdeu o marido e perdeu as finanças. Acabou tudo. A mulher ficou sem ter quem a sustentasse. Ela era sustentada pelo marido e agora não tinha mais ninguém para pagar suas contas. Ela não tinha de onde tirar o seu sustento. Então, querido, nós não estamos imunes a tudo. Salomão escreveu que o sol nasce sobre justos e injustos. Que enquanto nós vivemos na terra, nós estamos sujeitos a passarmos por muitas dificuldades. Mas o Senhor está conosco.
o Senhor está conosco. E sabe o que acontece? Mesmo que você passe por muitas tribulações, como essa mulher, por muita devastação, o seu propósito não terminou. O seu propósito não termina quando alguém morre. O seu propósito não termina quando você enterra o seu emprego, quando você enterra o seu sonho, quando você fecha o seu negócio. O seu propósito em Deus continua enquanto você estiver vivo. E é nisso que a gente precisa se apegar. E você sabe que o inimigo usa isso, usa esse luto, usa essa dor, essa frustração para nos paralisar, para nos enganar achando que Deus desistiu da gente. Poxa vida, o negócio do ímpio prospera e eu fechei o meu. Olha, o meu casamento fracassou, mas o do outro está bem. E o inimigo usa isso para nos colocar fora do propósito de Deus. E nós precisamos entender que os ciclos vão passar. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite. A segunda coisa que eu quero falar sobre essa mulher hoje é que essa mulher estava de luto. Como eu falei no início, muitos já estiveram de luto, eu também. E essa mulher, ela estava de luto. E em Israel você vai encontrar que o luto poderia variar de 7 dias a 1 ano. A pessoa tinha de uma semana ou 1 ano para ficar de luto. E ela estava de luto. E pesquisando sobre luto, sobre o que é luto, eu entendo o seguinte: o luto, ele é um processo que a gente precisa passar. As pessoas precisam ficar de luto. As pessoas precisam chorar as suas perdas. É verdade. Você sabia que lá em João, capítulo 11, acho que é 11:35, Jesus recebeu a notícia que Lázaro, seu melhor amigo, tinha morrido. Jesus iria ressuscitar Lázaro. Sabe o que Jesus fez? Quando chegaram para ele e falaram assim: Jesus, Lázaro morreu. O texto diz que Jesus chorou. Quando Jesus chora, ele nos ensina que não tem homem forte. Que eu sou homem, eu não choro. Eu sou mulher forte, mulher valente. Engole o choro. Engole o choro nada. Chora. Você pode chorar. É psiquicamente saudável você chorar o seu luto. E aí, pesquisando um pouquinho sobre luto, sobre o processo de luto, eu encontrei uma psiquiatra suíça. Não sei se eu vou saber falar o nome dela, que eu não sei falar suíço. Elisabeth Kubler-Ross. É isso? Ela é autora do livro sobre a morte e morrer. E ela faz um estudo muito interessante sobre as fases do luto. Não são necessariamente nessa ordem, a pessoa pode passar a ordem, mas escuta que bacana. Ela fala o seguinte, que a pessoa, no processo de luto, ela tem a negação. O que é a negação? Não aceito. Não aceito, não aceito, não aceito. Chega no trabalho, e aí o chefe fala assim: então, nós vamos demitir você, porque a empresa não está bem. A pessoa não aceita. Ela fica negando aquilo, não aceita essa perda. Ou então quando recebe a notícia de um parente que está muito ruim e fala assim: está nas últimas, não tem jeito, a pessoa não aceita. Então, quando a pessoa começa a negar, não aceitando a situação, faz parte do luto. Uma outra parte do processo é a raiva. A pessoa se enfurece, se acha injustiçada, não merecia isso. Será que Deus não está me vendo? Eu não merecia, justo comigo. Outra parte desse processo é a barganha. Às vezes o casamento acabou e o marido não aceita que a mulher foi embora. E ele fala: se ela voltar, depois dessa 20ª vez, eu vou mudar. Volta que eu mudo. Me dá mais uma oportunidade. E a pessoa começa a entrar na barganha.
Tem uma outra parte do processo que é a tristeza, que é a depressão, essa tristeza profunda, que todas as coisas, as outras coisas perdem a importância, e somente a dor naquele momento é o que a pessoa pensa. A pessoa se afasta, chora, se tranca, não quer falar com ninguém, não quer comer, uns comem demais, né? Porque tem uns irmãos que no luto come muito, e aí vai variar de acordo com as experiências emocionais de cada pessoa. E por fim vem a aceitação, que aí a pessoa começa a sair do luto, e ela começa a aceitar, começa a voltar à vida normal, começa a refazer a sua história. E isso, querido, é saudável. O luto é saudável. Você pode chorar pelo seu casamento, você pode chorar por um ente querido, você pode chorar pela sua célula que fechou, você pode chorar pelo emprego que você perdeu, você pode chorar pelo seu negócio que faliu, você pode chorar pela sua frustração, pelo sonho que foi embora, você pode chorar. Mas presta bem atenção, o luto tem que chegar no fim. O luto tem uma hora que ele precisa acabar. Sabe por quê? Quando a mulher vai lá no profeta, e ela vai falar para ele assim: olha só, o meu processo de luto está terminando. Durante o processo de luto, ela era sustentada pelo, vamos dizer, Estado, para você poder entender. Como se durante o luto, o INSS sustentasse ela. Mas acabou o processo de luto, agora ela tem que se virar. E ela falou assim: agora, os credores estão batendo na minha porta e querem levar os meus filhos embora. Na Bíblia, a maior riqueza de uma mulher é seu marido. E quando essa mulher perde o marido, a maior riqueza dela passa a ser os seus filhos. E o que eu entendo nesse texto é que se essa mulher não saísse do luto, que ela teve que sair na marra, agora as riquezas que lhe sobraram estavam sendo ameaçadas de serem destruídas. Olha para mim. Sabe o que acontece? As pessoas entram em luto porque perderam seus empregos. As pessoas entram em luto porque perderam, porque se frustraram. Só que elas não saem do luto. E enquanto ela fica presa nesse luto, ela começa a colocar outras riquezas em risco. Tem gente que está perdendo a família porque está frustrado nos negócios. Só pensa na frustração, só chora a frustração, e a família está indo embora. Os filhos estão indo embora, não percebe mais nada. Tem gente que perdeu a família e por conta da perda da família, tirou a sua própria vida, que era a sua maior riqueza, porque não conseguiu sair do luto. Pessoas que tiveram sonhos abalados e perderam o seu ministério, e entregaram a sua célula. Pastor, eu não quero mais, porque eu estou muito decepcionado no meu trabalho. E as pessoas começaram a perder as outras riquezas. Se você não abandonar o luto hoje, se você não se posicionar e não começar a sair do luto, você vai começar a perder por negligência as riquezas que o Senhor confiou na sua mão. Isso é muito triste, porque as pessoas param de valorizar o que Deus tem confiado nas suas mãos. E é muito complicado, porque agora estava Enel lá batendo na porta dela: ó, vou cortar a luz. Olha só, não vai pagar não? Agora é a conta de água, é a conta do supermercado. E se você não pagar, você vai começar a chorar por causa das outras riquezas que você perdeu. Olha, queridos, tem coisas, como eu falei, do ciclo, que vão acabar. Tem pessoas que vão morrer, tem emprego que a gente vai perder. Agora, mantenha a sua consciência tranquila de que você não perdeu pela sua negligência. Ficou tão egoísta no seu luto, ficou tão egoísta na sua frustração, que perdeu outras coisas que o Senhor confiou para você. Nós não podemos. Nós precisamos entender que há tempo para tudo.
A Bíblia fala, há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para abraçar, há tempo para soltar, e nós precisamos sair do luto. Não coloque as riquezas que você ainda tem em perigo, por causa da sua negligência, de não sair desse luto. Tem gente que está preso lá atrás, está lá atrás, preso na frustração. Pessoas, e eu gosto de falar bastante sobre família, porque a família é o para-raio. É na família que recebe tudo. A pessoa está frustrada na vida, perdeu o emprego, não conquistou o sonho, e quem sofre é a família. E nós não podemos deixar, nessa noite, é noite de superar. Hoje é dia de superação. Se você não se posicionar e não deixar o passado para trás, se você não começar a largar lá atrás aquilo que você já perdeu, porque tem coisa que não tem recuperação. Depois que enterrou, já era. Se você não deixar para trás, você corre o risco de perder outras coisas que você não precisava perder. E eu aprendo com essa mulher, a terceira coisa, é que ela faz um clamor. Quando ela vê a situação dela, já tinha perdido o marido, já tinha perdido as suas finanças, estava devastada, ela acordou. Ela entendeu, ela falou assim, eu preciso de ajuda. Alguém vai ter que me ajudar. Eu preciso fazer alguma coisa. E ela vai buscar o profeta. Eliseu representava o próprio Deus. E ela viu que ela estava numa situação que ela não tinha mais controle. E ela vai até o profeta e faz um clamor. Diga comigo, clamor. Mais alto, clamor. Gente, diga clamor. Deus quer ouvir hoje o seu clamor. Ela vai até o profeta e faz o seguinte: conta a sua história para ele. Ela poderia ter ficado se lamentando, poxa vida, por quê? Por quê? Por quê? Meu marido era fiel, profeta na casa de Deus. A gente dava dízimo, a gente trabalhava, e aconteceu essa tragédia. Enquanto as pessoas ficarem se lamentando e buscando respostas, não vão ver os milagres. E ela abandona tudo e faz um clamor. Quando ela chega diante do profeta, eu não sei qual era a resposta que ela foi buscar. Porque a gente tem uma mania muito feia. A gente quer orar, a gente quer clamar, e quer que Deus nos dê respostas que acalmem nosso coração. É ou não é, gente? Mas não é assim, não. Se Deus está respondendo o que você quer ouvir, tem alguma coisa errada com o seu Deus. Porque Deus dá uma resposta para essa mulher que ela não esperava. O profeta pergunta para ela, o que você tem? O que você tem na sua casa? Como que eu posso te ajudar? E a primeira resposta dela é, sua serva não tem nada. O tempo inteiro, na casa dela, tinha uma vasilha de azeite lá. Mas enquanto ela chorava, o luto, a perda do marido, das suas finanças, ela não conseguia, as lágrimas não deixavam que ela visse que aquele azeite era a resposta que ela precisava. E quando o profeta começa a falar com ela, ela sai do transe. Ela acorda. E ele fala para ela assim, olha, eu vou te dar uma resposta de algo que você já tem. Sabe o que acontece? Você já tem a resposta dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. Você não precisa ficar morrendo por causa do luto. E o profeta diz para ela uma resposta impressionante. Ele só usa os verbos no imperativo. O que é isso?
verbos que fazem com que ela haja. Dá ordem para que ela faça. Ele fala assim, ó, vá para casa, peça vasilhas, feche a porta, derrame o azeite, venda o azeite, pague suas dívidas. Ele diz para ela, se você precisa de um milagre, você precisa de uma super ação. Se você precisa que Deus mude a sua história, você precisa se levantar. Tem gente achando que está com fome e Deus vai mandar cair uma bisnaga coberta de parmesão na sua porta de manhã. E Deus está dizendo, levante-se, trabalhe, levante-se, ore, levante-se, faça aquilo que você ainda não fez. E a ordem de Deus para aquela mulher é uma ordem no imperativo. Sabe o que ela faz? Obedece. E a gente tem uma dificuldade de obedecer. Eu fico irritada. Uma dificuldade de obedecer. É por isso que a gente não experimenta milagre. Porque nós temos em nós uma briga para não obedecer. Se aquela mulher tivesse ficado chorando, se vitimizando, gente, tem coisa pior do que gente que se vitimiza. Oh céus, oh azar, oh vida. Por isso está perdendo tudo. Se ela tivesse ficado na posição lá de coitadinha, ela tinha perdido os seus filhos para a escravidão. E Deus chama essa mulher e fala, preciso que você reaja. Preciso que você supere. Vá, venda, derrame, faça alguma coisa, mas saia da sua prostração. Querido, quando a gente clama, há poder no clamor. E a gente precisa aprender a ouvir a voz correta de Deus. Há poder no clamor. A voz de Deus tem que nos fazer tomar um posicionamento e assumir as nossas responsabilidades, continuar andando para frente. Há grande suprimento em todas as áreas da nossa vida, quando nós clamamos a Deus para intervir. E a gente precisa aprender isso. O milagre acontece quando eu assumo a minha responsabilidade. Então você já chorou, já perdeu mesmo, já enterrou, já chorou, chega, acabou. Agora é hora de levantar um clamor e dizer, Deus, me ajuda. E o Senhor vai perguntar, o que você tem na sua casa? E Ele vai começar a te ajudar a usar o potencial que Ele já te deu. E é assim que a gente precisa se posicionar. Glória a Deus. Querido, você já perdeu demais. Você já perdeu demais. Não deixe agora que a negligência leve embora os outros tesouros. Hoje é dia de superação. Hoje é dia de superar. Você precisa aprender a uma nova forma de viver. Você precisa entender que tem ciclo. Qual parte do ciclo você está? Para de chorar. Você sabe que quando aquela mulher, ela ouve o profeta, ela obedece, toda aquela tristeza se transformou em alegria. A ordem foi, venda o azeite. Gente, eu fico imaginando uma família que estava passando necessidade. De repente, eles viraram os empresários do azeite. Fico imaginando a quantidade de azeite que eles venderam, porque o profeta fala assim, venda o azeite, pague as suas dívidas e viva do que sobrar. Você imagina a transformação, querido, onde tinha luto, houve festa, alegria. Aquilo que você já passou, não tem mais como voltar. Você não pode se render. Coisas que aconteceram lá atrás,
precisam ficar lá atrás. Lugar de passado é no passado. Ah, pastora, porque eu vivi uma época de glória na minha vida, que eu tinha um carro novo, a minha casa era tão linda. Pastor, eu tinha um emprego. Pastor, eu tinha uma família. Pastor, eu tinha, no verbo não tem mais. Se você ficar preso lá atrás, você nunca vai conseguir se restaurar. As pessoas ficam apegadas em ilusões, em coisas que não existem. E ficam sofrendo, vivendo uma fantasia de uma mentira que ela mesma criou. E nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para falar para você o seguinte: talvez você tenha perdido pessoas, coisas, posições, dinheiro, emprego, família, mas você está vivo e o propósito de Deus na sua vida não terminou. Você pode levantar sua mão direita comigo? Você pode levantar? Fale assim: eu estou vivo e o propósito de Deus na minha vida não morreu. Agora dê um glória a Deus bem alto. Amém. Apesar dessa palavra ter falado várias vezes sobre morte, sobre luto, é uma palavra de vida, para que você saia da posição que você está. Deus te chamou, Deus tem um projeto para você, Deus tem um projeto para reconstruir uma família, Deus tem um projeto ministerial, Deus tem um projeto financeiro, Deus tem um projeto de te levar em muitos lugares. E o diabo fica botando na sua cabeça para você tirar a sua própria vida, porque não tem mais jeito. Ei! O propósito da sua vida vai viver enquanto você estiver vivo. O Senhor, o próprio Deus está falando. Se desapegue, querido. Se desapegue do passado. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Nessa noite é dia de superação. Rompa com a prisão do passado. Rompa com aquilo que te prende. Deixe o Senhor restituir a sua vida. Talvez o Senhor não vai te devolver o mesmo emprego que você tinha. Eu vou contar uma experiência da minha discípula Vivi. Tá, Vivi? Me dá liberdade. A Vivi, quando eu conheci a Vivi, tem uns 6 anos, né? Mais ou menos. A Vivi tinha um emprego muito bom, né, Vivi? Um emprego bom, ganhava muito bem, um monte de benefícios. E passou um tempo, veio a crise e a Vivi perdeu o emprego. Quanto tempo você tem que você perdeu aquele emprego? 5 anos. Muito bem colocada. E eu me lembro que a Vivi começou a fazer outras coisas. Começou a trabalhar com coisas que ganhava muito menos. Trabalhava com fazer uma festa. A Vivi uma excelente cerimonialista. Fazer uma propaganda, se você quiser, você procura a Vivi, tá, gente? Cerimonialista. A Vivi arrumou um emprego na área de vendas, não, de propaganda, né? Comercial. Começou a trabalhar, fazer uma coisinha ali, fazer uma coisinha aqui. Mas ela não tinha o salário que ela ganhava antes. E ela se manteve fiel. Ela perdeu o emprego, mas ela manteve o casamento dela, ela manteve a célula dela, ela manteve o ministério que ela trabalha. Ela não deixou que a frustração daquilo que ela tinha perdido, que era muito bom, roubasse as outras riquezas que Deus tinha confiado na mão dela. Sabe o que aconteceu? Ano passado, final do ano passado, a Vivi recebeu uma proposta de trabalho melhor do que a primeira que ela teve. E ela está trabalhando hoje num emprego que ela tem salário bom e faz o que gosta. Você já imaginou se a Vivi tivesse perdido as outras riquezas que Deus colocou na mão dela por causa de frustração? Se ela tivesse luta até hoje, eu não vou aceitar um trabalho para ganhar R$1.000, porque eu ganhava tanto dinheiro, eu não vou querer isso,
eu não mereço. Estava passando fome, porque Deus não honra gente orgulhosa. Deus não faz milagre na vida de quem é soberbo. E hoje, poderia estar destruída. Casamento destruído, ministério destruído, mal e sem trabalho. Porque deixou que o luto roubasse. Mas ela não fez isso. E o Senhor tem sido fiel na vida dela. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Você que está ouvindo essa palavra, você precisa deixar o Senhor restituir a sua vida. Talvez não seja o mesmo emprego. Provavelmente não vai ser. Talvez não seja da forma que você está pensando, no seu tempo, mas eu quero que você receba essa palavra. Deixa Deus restituir a sua alegria de viver, os seus sonhos. Deixa o Senhor construir em você. Deixa o Senhor restaurar a sua família. Deixa o Senhor manter vivo o seu propósito. Hoje, querido, tem uma unção especial nesse lugar para arrancar o peso do luto. O Senhor está dizendo para nós: hoje é dia de superação. Vamos ficar de pé? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei qual é a sua frustração hoje. Mas eu quero te falar uma coisa. Chore. Pode chorar. Você pode chegar diante do Senhor e chorar. Você pode falar: Senhor, eu ainda sinto dor por aquilo que eu perdi. Senhor, eu ainda sinto frustração. Ah, Senhor, eu tenho 35 anos e não me realizei ainda. Não construí uma família. Não consegui um bom emprego. Você pode abrir seu coração para o Senhor. Senhor, eu tinha um emprego que eu perdi. Eu perdi meu casamento. Eu perdi, Senhor, o ministério. Eu perdi a minha célula. Senhor, aconteceram tantas coisas ruins na minha vida. Eu perdi pessoas que eu amava. Mas hoje eu coloco o meu coração diante de Ti. Cura o meu luto. Eu quero dar uns minutos para você orar. Fecha os seus olhos. Não deixa ninguém agora roubar essa conexão sua com o Senhor. Deixa o Senhor. Vai falando para Ele. O texto diz que a mulher fez um clamor. Ela chegou diante do profeta e falou: eu já perdi demais. Agora eu não posso perder os meus filhos. Não me deixe perder as riquezas que me sobraram. Me ajude. Esse é o clamor que você vai fazer com o Senhor agora.